Olá, eu me chamo Maria Camila Moura e hoje a gente vai fazer a segunda parte da nossa live aula, né, sobre TDAH. Eu vou só fixar aqui o nome da live para quem for chegando, né, vão se sentindo bem-vindos. Um segundinho. Opa. Prontíssimo, fixado. Bom, primeiro eu quero agradecer por todos os feedbacks de ontem. Fiquei até emocionada com alguns recados que recebi, né, sobre a nossa live, pessoas que se identificaram, pessoas que enviaram para familiares, que finalmente entenderam, né, como é essa dinâmica do TDAH. A live de hoje eu vou pedir para quem está entrando, se puder, pega uma caneta. Pega uma caneta que hoje a gente vai fazer um testezinho, né? Bom, para quem não estava ontem, e até para quem estava, eu vou fazer um breve... eu vou lembrar um pouquinho, alguns pontos, coisa de 1 minutinho, né? Para quem não viu a live de ontem, não se sentir prejudicado. Mas, de todo modo, gente, eu aconselho muito que veja. Porque a live de ontem, que foi essa base do que é o TDAH, sair do estereótipo, né? Do que é, entender a nomenclatura, entender... as consequências, e hoje a gente vai acabar indo para uma parte mais técnica, né? Mas essa live é sim para os curiosos, para os familiares, para as pessoas com TDAH e, claro, para os profissionais de saúde, principalmente meus colegas psicólogos, né? E os estudantes, que eu adoro os estudantes de psicologia. Então, brevemente vamos lembrar o que foi que a gente viu ontem, né? A gente falou um pouco da nomenclatura, falou aquela questão, né, que seria muito adequado quando, se Deus quiser, um dia vai mudar o nome para transtorno do desenvolvimento de autorregulação, porque não faz sentido em pensar simplesmente em déficit de atenção. Falamos da questão de ser um problema do neurodesenvolvimento, né, uma questão no nosso cérebro mesmo, que não é frescura, não é mimimi, por aí vai. Conversamos muito, que eu quis muito que saíssem daqui sabendo da questão de problemas de inibição, né, baixo autocontrole e problemas em funções executivas, né? E, por fim, a gente falou um pouco do desenvolvimento, né, do TDAH, do que é viver com TDAH, quais são os problemas que a gente tem ao longo da vida se esse TDAH não for tratado. E, bom, isso foi mais ou menos uma parada que a gente fez hoje. E hoje o que é que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, a gente vai discutir como é que se dá o diagnóstico, quem faz esse diagnóstico, quais são os critérios, né? Vamos utilizar o DSM-5, eu já separei aqui, vou já mostrar. Vamos fazer um testezinho, que é o ASRS-18, vou explicar com calma, por isso peguem as canetas. Vamos falar de tratamento, medicação, o papel da psicoterapia. E, óbvio, vamos dar dicas práticas, né? Vai ser a nossa penúltima parte. E, por fim, considerações finais e dúvidas se vocês tiverem, né? Gostei muito da interação de ontem e fiquem à vontade, né, para darem feedbacks e por aí. Lembrando também que essa live ela não vai ser para ninguém se autodiagnosticar, mas ela vai dar fortes indícios se você precisa buscar ajuda. É uma live para ajudar, certo? Ajudar você a buscar ajuda. Então, eu vou tentar passar aqui as mesmas informações que eu costumo passar para alguém que eu estou atendendo em consultório, né? Então vamos começar, que a primeira parte é justamente essa que a gente falou sobre como se dá esse diagnóstico. A primeira coisa que a gente vai ter que entender é que o diagnóstico em TDAH, ele é dimensional. O que é que quer dizer que é um diagnóstico dimensional? Ele não é por categorias, ou seja, não é sair dando check. É aquela história que a gente até começou a falar ontem de ser um espectro, né, de ter gradações. Não adianta dar check em tudo, que não é por isso que você estará diagnosticado com TDAH, né? E existem várias dúvidas sobre como se faz esse diagnóstico, né? Muitas pessoas pensam, eu recebi tanta mensagem sobre onde é que eu faço o teste, onde é que eu faço o teste. Calma, jovem, vamos conversar sobre o tal do teste ou sobre a tal bateria de testes, né? Então, vamos começar pensando também, eu vou falar um pouco da diferença do diagnóstico de adulto e de criança. O diagnóstico em adulto, ele é clínico. O que é que quer dizer quando alguém diz que um diagnóstico ele é clínico? Ele vai vir por base de entrevistas, de conversas, de uma longa anamnese. Não é uma bateria de exames, não tem um marcador biológico, não é um exame, não é
não é tão check como as pessoas costumam pensar, né? E às vezes nessa parte dos adultos, no diagnóstico adulto, a gente também vai chamar a família, muitas vezes, ou pedir que as pessoas acionem suas famílias e mandem seus relatos, né? Cansei de escutar áudios de familiares, né? Fazer, né, sessões com familiares para a gente entender um pouco como foi a infância dessa pessoa também, porque os relatos se perdem um pouco. Vocês lembram ontem que a gente falou de uma cegueira temporal, de uma dificuldade com do acesso ao passado e do futuro? Então, essa rede de apoio, ela ajuda muito na hora de traçar um diagnóstico em adulto. Nenhum, assim, e a questão do teste em adulto, quando é que vem, como é que é? Mas a gente vai ainda retornar nisso já já, até porque a gente vai fazer um questionário aqui juntos, né? O teste, assim, ele tem lados bons, né, claro, e lados mais ou menos. Se um teste ele lhe dá um resultado anormal, ele é um indicativo que você pode ter TDAH. Mas se o teste dá normal, ele não descarta a hipótese de TDAH. Então vocês entendem a complexidade? Saiam dessa mentalidade de qual é o teste. Eu perdi as contas de quantas mensagens me mandaram onde eu faço o teste. Não é por aí. Isso é a decepção geral da nação para quem quer saber se tem ou não tem. Subjetividade humana é a coisa mais complexa do mundo e é dessa maneira mesmo, artesanal, que a gente vai pegando essas informações, fazendo uma longa anamnese. Por isso que é extremamente difícil a pessoa ir para uma consulta e receber um diagnóstico, porque não é assim que se faz, né? Então, nenhum teste vai lhe dar esse diagnóstico. Agora, já como é que é o diagnóstico em crianças? Em crianças, há uma dificuldade muito grande de reportar situações, né? De falar suas vivências, de dizer o que sente, o que deixa de sentir, suas dificuldades. Então, nas crianças, muitos testes são sim aplicados como material suplementar, até para eliminar outras hipóteses, como, por exemplo, uma deficiência de inteligência, como outras questões. Então, na criança, normalmente o psicólogo ele vai observar a criança em diversos ambientes, então vai na escola, vai às vezes para algum ambiente social, ver aquela família interagindo, no consultório, vão ter entrevistas, né, com a família, com professores, com tanta gente. Então é uma coisa, e os testes amparando, mas não é o teste que vai lhe dizer isso, então esqueça, tá bom? E aí vinha uma outra questão também ainda sobre quem faz o diagnóstico, que é quem é que pode diagnosticar? Eu gosto primeiro de diferenciar quem pode fazer o diagnóstico e quem está apto, né, no sentido de ter uma habilidade de fazer o diagnóstico. Poder, qualquer médico pode fazer qualquer diagnóstico, né, porque é um código, né, que eles vão ter, eles podem. Mas no TDAH, né, todos os transtornos mentais, de humor, tudo que tiver no DSM-5, o psicólogo também pode diagnosticar. Então, e tem até algumas pessoas que não sabem disso, não conhecem a resolução do conselho, mas aproveita, né, para a gente disseminar aqui. Então, quem está mais apto a fazer o diagnóstico são os psicólogos e psiquiatras. Muitas vezes também tem pediatra ou neuro que acaba fazendo, mas o que eu considero é que o mais importante para fazer um diagnóstico é a experiência clínica com pessoas com TDAH. É um conhecimento específico na área, não necessita normalmente ser uma pós-graduação, alguma coisa, mas ter experiência. Então, às vezes, liga para o psiquiatra, que está na dúvida, vai ligar para o psicólogo. Você atende pessoas com TDAH? E pergunta, é simples, né? Às vezes a pessoa vai dizer, não é meu público, eu vou indicar um colega, alguma coisa assim. E quando a pessoa recebe o diagnóstico, gente, muitas pessoas pensam que o diagnóstico vem como uma faca no peito. Não. Para muitas pessoas, o diagnóstico ele vem como um grande alívio. É um momento assim que as peças se encaixam. Vocês lembram que eu falei na live de ontem como deixa as consequências, como as relações familiares, sociais, o desempenho na escola, né, no trabalho, na sexualidade, tudo pode ser tocado pelo TDAH de maneira devastadora. Então, quando a pessoa ela entende o que é que ela tem, ela respira. Vem com um alívio muito grande para a maioria das pessoas. Mas eu acho que também vale a gente dizer que um diagnóstico sem tratamento, ele não passa de um rótulo. Então, de nada adianta se você está disposto a se tratar, ótimo, vá atrás do seu diagnóstico.
Mas se você não quer se tratar agora, se depois eu vejo isso, para que você vai querer uma nomenclatura? Para justificar possíveis falhas? Não. Quando a pessoa descobre um diagnóstico de diabetes, ela vai buscar tratamento. Quando a pessoa descobre um diagnóstico de um câncer, ela vai buscar tratamento. De autismo, ela vai buscar tratamento. De TDAH, como um problema de neurodesenvolvimento, a pessoa também deve buscar o tratamento adequado e a gente vai dizer como é esse tratamento também, né? Em que ele ajuda, afinal das contas, para além da medicação. Então, para a gente começar, peguem as canetas, né? E eu até pensei se eu ia só citar esse questionário, para depois, quem quiser busca depois, está aí na internet, ele não é de exclusividade de psicólogo. Mas eu fiquei pensando nos meus colegas, né, TDAHs, como procrastinam. Eu pensei em mim mesma, sem tratamento, o que eu faria? Eu diria, depois eu vejo, depois eu faço. E sabe quando é que eu faria? Nunca, nunca, nunca. Então, o que é que eu resolvi? Resolvi fazer junto com vocês. O nome desse questionário, para quem quiser depois dar uma busca mais detalhada e tal, é o ASRS-18. Ele é um questionário que foi feito com pesquisadores e profissionais e a Organização Mundial da Saúde. Ele é validado no Brasil e a gente vai fazer 2 blocos de 9 perguntas. Mas antes de fazer isso, e aí no final eu vou dizer como é que a gente sabe que é um forte indício que essa pessoa precisa buscar ajuda. Mas antes da gente começar, então essa parte eu peço paciência que ela vai ser bem técnica, né? Tal qual eu vou fazer várias perguntas, 2 blocos de 9, né? Mas a primeira parte, esses sintomas, vou dizer um número X de sintomas, mas somente ao final. Se você marcou X sintomas, talvez você tenha. Para também ser diagnosticado para você ir buscar ajuda por meio dessa ferramenta, você tem que pensar se esses sintomas se apresentaram antes dos 12 anos. Lembra que, não todos, mas que boa parte deles, né? Se apresentaram ali ainda muito jovem. Lembra que é um problema de neurodesenvolvimento? Não necessariamente ele vai ter trazido problema nessa época. Muitas vezes eles trazem, como a gente falou ontem, trazem problema na vida adulta, no ensino médio, que é quando a complexidade da vida demanda muito da gente, né? E também é preciso que esses sintomas que eles estejam presentes em no mínimo 2 contextos. E aí a gente bate naquela tecla. Não consigo ler as coisas da minha faculdade. Não. Como ele é algo que toca em todas as esferas da pessoa, então as dificuldades elas vão se apresentar em níveis diferentes em diversas esferas. Então, no mínimo, em 2 esferas da vida da pessoa, esses sintomas podem ter sido apresentados. E também tem que se excluir a hipótese desses sintomas por causa de outros adoecimentos, de outros transtornos, tá? Então, vamos começar essa parte. Eu vou pegar aqui uma colinha. Porque ela são 2 blocos de 9 perguntas. Vou tentar ser breve para a gente poder contemplar tudo mais que a gente quer abordar nessa live. Então, bora lá. O primeiro bloco, que é a parte A do ASRS-18, é sobre desatenção. E todas as respostas, aliás, antes da gente de dizer as perguntas, vocês vão marcar 5 tipos de respostas. Ou nunca, ou raramente, algumas vezes, frequentemente e muito frequentemente. Novamente, nunca, raramente, algumas vezes, frequentemente e muito frequentemente, né? Então, vamos começar. Todas as perguntas, esses 5 tipos de respostas. Pergunta número 1. Com que frequência você comete erros por falta de atenção quando tem que trabalhar num projeto chato ou difícil? Nunca, raramente, algumas vezes, frequentemente ou muito frequentemente. Pensa, não é de qualquer projeto, não. É um projeto chato, tipo eu na aula de estatística na época da faculdade. 2. Com que frequência você tem dificuldade para manter a atenção quando está fazendo um trabalho chato ou repetitivo? É a frequência que você comete erros. O 2, com que frequência você tem dificuldade para manter essa atenção nesse trabalho chato. Eu planejando, eu fazendo uma tabela de orçamento, eu fazendo uma planilha, mais ou menos por aí. 3, com que frequência você tem dificuldade para se concentrar no que as pessoas dizem, mesmo quando elas estão falando diretamente com você. Se você estiver entretido com alguma coisa, a pessoa fala, oi, de vez em quando, que foi, né? 4, com que frequência você deixa um projeto pela metade, né, ou no meio do caminho, aí, como você quiser,
mesmo depois de já ter feito as partes mais difíceis. Então, às vezes a pessoa ela vai, sei lá, ela faz faz um artigo, ela escreve o conteúdo, aí quando é na parte de ajeitar referência, ABNT, regrinhas, depois eu faço os pequenos ajustes. Então eu já fiz o grosso e aí eu fico pensando, poxa, eu já fiz o que era pior e ainda estou aqui. Então, com que frequência daquelas 5 opções? 5. Com que frequência você tem dificuldade para fazer um trabalho que exige organização, né? Organizar casa, planilhas, orçamento. Não é não conseguir fazer, é sobre com que frequência você tem dificuldade de fazer essas coisas que demandam uma organização mais metódica, né? 6. Quando você precisa fazer algo que exige muita concentração, com que frequência você evita ou adia? Ou seja, eu sei que algo vai me dar trabalho, com que frequência eu procrastino? A palavra dessa pergunta é procrastinar. 7. Com que frequência você coloca as coisas fora do lugar ou tem dificuldade de encontrar as coisas na sua casa, no seu trabalho? Por exemplo, os meus óculos que vivem perdidos pelo mundo, a carteira, a chave de casa, né? Com que frequência você tem dificuldade de encontrar ou você perde esses objetos? 8. Com que frequência você se distrai com atividades ou barulhos à sua volta? Então, um exemplo muito comum, né, que acontece muito comigo. Estou aqui num jantar com pessoa e a mesa do lado está falando um pouco mais alta. Quando eu vejo, isso aqui do lado me tira do meu campo de atenção. Então eu já estou prestando atenção no assunto do lado, inclusive às vezes começa a... Sim, falando nisso que os outros estavam falando que eu não tenho nada a ver. Mas capta, é algo externo que capta a atenção da gente, né? Então, 9ª e última desse primeiro bloco. Com que frequência... Estou só vendo as mãozinhas levantadas. 9ª, com que frequência você tem dificuldade para lembrar de compromissos ou obrigações? E aqui muita gente confunde. Tem gente, não falta trabalho, não, meus compromissos eu sou... Gente, compromissos, obrigações, contas, boletos, anticoncepcional para as mulheres, coisas que a gente tem que fazer todo mês, né? Ou com frequência grande e sempre esquece. Eu esqueci de novo. Nossa, esqueci de novo esse mês, paguei atrasada de novo, né? Ok, então fecha esse primeiro bloco que foi das perguntas de desatenção. Anota quantas vocês fizeram, né? Alguém tá falando que não consigo nem responder as perguntas. Socorro! Gente, vocês são ótimos. Mas, olha só, a gente tá dando dicas que precisamos de ajuda. Não se assustem, ajuda é bom. Vamos lá para o parte B, que é de hiperatividade e impulsividade, né? Também sempre aquelas 5 perguntas, 5 respostas. Nunca, raramente, algumas vezes, frequentemente, muito frequentemente. Primeira das 9. Com que frequência você fica se mexendo na cadeira ou balançando as mãos, os pés, né? Quando você precisa ficar sentado por muito tempo. Então não é simplesmente sentei, tô me balançando. Mas sei lá, tá tendo uma palestra 2 horas. Aí começa a balançar, tá aqui, começa a girar, fica mexendo em coisinhas, sabe? Com que frequência? 2. Com que frequência você se levanta da cadeira em reuniões ou em outras situações que deveria ficar sentado? Isso aqui, eu acho que eu aprendi a beber café foi nisso daqui, na faculdade, né? Ficar sentado muito tempo, só pegar um cafezinho. É só um cafezinho, é só uma aguinha. Você levanta, você arranja qualquer desculpa para levantar quando você tem que ficar sentado muito tempo. 3. Com que frequência você se sente inquieto, inquietação, uma coisa, ou agitado? Responde daquelas 5. Vamos para a 4ª. Com que frequência você tem dificuldade para sossegar e relaxar quando você tem tempo livre? Ou seja, quando você tem um tempo livre para você, um dia de folga, você fica meio barata tonta, sem saber o que fazer, o que é que eu faço? Estou com um dia livre, o trabalho foi cancelado. Tem gente, eu já vi de tudo, arrumarem gavetas, tem uma pessoa que eu conheço que tem uma gaveta de recibo infinita, todo dia que ela está de folga, ela não sabe fazer, ela vai arrumar o recibo. Já vi arrumarem gaveta de calcinha, já vi irem colocar os livros em ordem alfabética, tudo sem imaginar, quando você tem um dia de folga, isso é uma dificuldade de sossegar e relaxar, vai arrumando coisa que fazer. 5ª, com que frequência você se sente ativo demais e necessitando fazer coisas como se tivesse com o motor ligado, como se fosse algo impelindo a você fazer coisas. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, como se seu dia tivesse 72 horas, né? Ligado ali na tomada, às vezes.
6. Com que frequência você se pega falando demais em situações sociais? Meio que quando você viu, você monopolizou o assunto. Quando eu vi, eu estava falando da minha vida ali para todo mundo, não parava de falar, né? 7. Quando você está conversando, com que frequência você se pega terminando as frases das pessoas antes delas? Como se fosse, eu já percebi o que a pessoa vai falar, eu vou lá e falo antes dela. A pessoa tá falando, aí tu, tá, é isso aqui. E às vezes fica até feliz com o seu, olha que você é inteligente, já sei o que ela ia falar. E você fala, né? 8. Com que frequência você tem dificuldade para esperar nas situações onde cada um tem uma vez? Ou seja, fila, trânsito, quando tem aquela, tá tudo engarrafado, só tem uma saídazinha, aí a pessoa quer ir pelo acostamento, fica impaciente, né? Isso aqui não quer dizer não respeitar filas, né? Mas tem uma dificuldade para esperar. E às vezes a gente nem sabe que tem dificuldade para esperar porque a gente já vai levando as estratégias. Não, pega o fila de boa. Aí você pergunta, mas eu sempre tenho um livro na bolsa, eu sempre com o celular, claro, né? Mas se você tiver que ficar ali esperando a sua vez, com que frequência você tem essa dificuldade, né? 9, só vendo, morrendo de rir aqui, estão falando estão falando de mim. Vamos lá, 9ª e última dessa parte pra gente seguir, que tem muita coisa aqui ainda. Com que frequência você interrompe os outros quando eles estão ocupados? Ou seja, a pessoa está fazendo algo e você, não, só uma coisinha, só um minutinho, olha aqui. E a pessoa, pera, e às vezes você recebe até uma cortada, né? Aí você, precisava disso, né? Então, interrompeu, a pessoa está cozinhando e você vai lá mostrar um vídeo de WhatsApp, você vai lá mostrar algo, olha só isso aqui pra mim, pronto. Então, façam aí as contas de quantos você marcou e aí vamos para a notícia. Se você marcou mais que 4, né, em cada um desses blocos, há fortes indícios que você precisa buscar ajuda e ficar atento. E esse questionário é um dos primeiros questionários que a gente vai usar em clínica. Claro, a gente sempre começa por aquela entrevista, anamnese, dá-lhe conversa, porque você vai coletando várias informações. E aí depois começa a fase de perguntas diretivas, como essa. Isso aqui você vai encontrar em consultórios de psiquiatras e psicólogos e eu dei aqui para vocês. Mas qual é a gente já falou que os testes são problemáticos, né? Mas qual é um dos problemas do teste? Não, tem vários, né? Mas a visão da pessoa, vocês lembram que ela tem uma visão um pouco prejudicada, né? De si, né? Do futuro, do passado. Então, é muito comum, por exemplo, esse autorrelato da pessoa, quando ela responde esse questionário, ser extremamente falho. Extremamente. Eu não sei quando. Eu só vou fazer as perguntas diretivas depois de um bom tempo, quando eu já tenho certeza das informações, aí eu vou questionar. Né? E aí, é muito comum, por exemplo, eu pergunto para a paciente, com que frequência você deixa de cumprir as obrigações e cumprir isso? A pessoa, não, raramente. Aí eu olho assim, fulaninha, mas me diz uma coisa, tu não disse que tu sempre esquece teu anticoncepcional? Tu não disse que tu sempre esquece o boleto? Tu não me disse naquela sessão que tu sempre esquece de pegar teu filho na escola quando é tua vez? A pessoa, kkkk, é mesmo, né? Outra pessoa diz, quando vai lá, com que frequência você interrompe? A pessoa, não, raramente. Mas aqui na sessão eu não termino uma frase que tu me interrompe que só. A pessoa, kkkk, porque aqui eu me sinto à vontade, né? Então, o autorrelato, ele é muito complicado e ele é um dos grandes empecilhos para se diagnosticar por teste. Fora que a subjetividade humana, ela é de altíssima complexidade, muito sofisticada, né? Então, o melhor diagnóstico, ele é uma boa anamnese, tendo conhecimento, se você tiver um conhecimento prévio do paciente, já tem um trabalho terapêutico que depois vai, né? E a decepção geral da nação, que ninguém vai receber mesmo diagnóstico por testes ou por bateria de testes. Esqueça, né? E, repetindo, só para fixar, que o teste com resultado normal, anormal, é um indicativo que você busca ajuda. Mas um teste com resultado normal, ele não descarta, em hipótese alguma, TDAH, por conta, muitas vezes, dessas falhas do autorrelato, né? E também, vamos acabar com essa... A gente é meio... Eu acho meio anos 80, né? Que tudo eu vou fazer um teste, né? Perguntaram... O Anatório estava me mostrando aqui que perguntaram se é mais de 4. Sim, mais de 4 na coluna frequente e muito frequentemente, né? Lembra que era nunca, raramente... Então, nas duas últimas, se você marcou mais de 4 naquelas últimas, aí você pode ligar o alerta que talvez você precise atentar para mais sintomas, né? Então, vamos acabar com essa história de década de 80. O teste me disse que isso não existe, gente. Isso não tem nada a ver, é uma vergonha, né?
Então, pronto, essa foi a primeira parte. Algumas pessoas já se identificaram, alguém está comentando aqui que tem dificuldade do autorrelato. Não se preocupe, todos temos, mas nós com TDAH temos mais ainda. Mesmo em outras esferas, os testes eles são sempre acompanhados de entrevistas clínicas, porque o relato humano ele é falho, né? Não é uma exclusividade minha, sua, de todos nós, né? Então, e aí, isso é a gente falou desse questionário, mas quando você vai diagnosticar alguém, o material que a gente usa é o do são os critérios do DSM-5. Eu trouxe aqui só a nível de curiosidade para mostrar para vocês. É essa bíblia aqui, o meu é todo já machucadinho. Aqui, né, que é o uso de psicólogos e psiquiátricos, tem todos os transtornos, né? A gente vai utilizar esses critérios diagnósticos para ver. Aqui não necessariamente a pessoa vai perguntar de maneira diretiva, mas na entrevista ela vai atrás dos critérios que tem aqui, que eu também trouxe pra gente, não vou fazer em formato de pergunta, mas vou apresentar do mesmo jeito que você teria em uma clínica, né, de um psicólogo ou psiquiatra. E isso aqui não exclui você buscar ajuda, isso aqui é um incentivo para buscarmos mais ajuda, tá bom? Então, lembrando, no DSM-5, que é esse manual, vai ter aquilo que a gente falou ontem ele vai colocar a tríade de sintomas, né? A desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Sempre junto, hiperatividade e impulsividade. E aí nessa classificação, que é a oficial, é a que quando a pessoa vai receber um atestado, o códigozinho vem, desse ou do CID, o que tem aqui está no CID também. Ela pode ser predominantemente desatento ou predominantemente hiperativo e impulsivo ou combinado, né? Para preencher os critérios do diagnóstico do DSM, que eu vou falar quais são, né, a nível da gente compartilhar conhecimento para todo mundo ter um conhecimento de si, alguns critérios antes de chegar nos itens precisam ser atendidos. Aqueles que vocês que estão acompanhando a live já sabem. Precisa ser antes dos 12 anos de idade, a apresentação de alguns sintomas. Tem que estar presente em mais de 2 ambientes, já que é uma coisa, né, que afeta todas as esferas da vida. Esses sintomas, eles interferem no funcionamento da pessoa, ou seja, tem um prejuízo no funcionamento da pessoa, né, em várias esferas, social, acadêmico, profissional. E também não pode ocorrer no curso de outro transtorno. Então, por exemplo, tem que checar se não vem de uma crise de uma esquizofrenia, se a pessoa não está numa crise de ansiedade. Por isso que é muito complicado. Às vezes a pessoa ela começa a tratar de uma ansiedade, ela por conta própria, e aí ela vai atrás de depois tratar o TDAH. Gente, não, vamos primeiro esperar essa ansiedade, né, fica boa essa remissão, e aí a gente começa a investigação bem boa do TDAH, né? Então, como a gente falou que ele trabalha a tríade de sintomas, mas hiperatividade e impulsividade juntas e o outro desatenção, a gente vai começar pelo de desatenção. Eu vou falar 9 critérios e para quem é criança tem que atender 6 critérios. Adolescentes e adultos bastam 5 dos seguintes critérios. Eu vou falar um por um e vou tentar de alguma maneira, se der tempo aqui, acho que vai dar compartilhar alguma experiência tô tentando ler aqui os comentários, eu vou correr, desses critérios. Então, desatenção, o critério A. Frequentemente não presta atenção em detalhes ou comete erros por descuido em tarefas escolares, no trabalho, durante atividades. Ou seja, negligencia, deixa passar detalhes, o trabalho é meio impreciso, né, se ela não tiver muito cuidado. 2. Frequentemente tem dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas. Não é apenas, ou seja, em atividades chatas, laborais, não é. Eu adoro ver filme, mas frequentemente eu me pego olhando o celular na hora do filme. Ou então, frequentemente, sei lá, eu vou fazer uma coisa que eu gosto e me disperso fazendo outra coisa. Então, também eu adoro ver palestra, né, de quem eu gosto, claro. E aí, mas às vezes no meio da palestra, não, vou só tomar um cafezinho, eu dou uma saidinha e volto, né? Então, mesma coisa que você gosta, às vezes tem dificuldade. Próximo. Frequentemente parece não escutar quando alguém lhe dirige a palavra diretamente. É como se às vezes a pessoa se distraísse com o próprio pensamento. Então, às vezes a pessoa tem que chamar oi, né? Chamando. Próximo. Frequentemente não segue instruções até o fim e não consegue terminar trabalhos escolares, tarefas, deveres. É como se começa a coisa e perde o foco. Aí essa é uma autocrítica que muita gente faz. Eu começo e não termino. A pessoa facilmente perde o rumo. Sim, isso é um dos critérios. Próximo. Frequentemente tem dificuldade
para organizar tarefas e atividades. Ou seja, é uma dificuldade de gerenciar as tarefas, de colocar os objetos pessoais em ordem, é uma pessoa mais desorganizada, que às vezes vai ser taxada de desleixada, vai ter problema com o tempo, dificuldade em cumprir prazo. Tudo isso ele faz parte de um critériozinho, né? Próximo. Frequentemente evita, não gosta ou reluta em se envolver em tarefas que têm muito esforço mental prolongado, né? E principalmente, a parte burocrática, às vezes é pior, relatórios. Eu só fico me lembrando de mim mesmo na minha aula de estatística. Oh, meu Deus, eu ia sofrendo tanto. Já me dava preguiça antes de ir, porque ali era um esforço fora do comum para mim. Então é muito difícil concluir tarefas nesse escopo, né? Próximo, frequentemente perde coisas necessárias para tarefas ou atividades. Material escolar, óculos, telefone de ouvido, chave. E aí, compartilhando experiência, aqui em casa, eu já perdi tanta chave ao longo da vida, já fiquei fora de casa quando morava com minha mãe tantas vezes, que eu sei lá onde eu botava essa chave, que na minha casa a chave é por senha, porque eu sei que eu não vou perder, né? Fone, eu tenho um fone de ouvido no escritório, um fone de ouvido na minha bolsinha de corrida, um fone de ouvido no quarto, porque para eu ficar indo levando de um canto para o outro, eu sei que eu vou acabar perdendo. Então, boto o óculos, eu já falei aqui também, né, em relação a vocês, para vocês. Próximo. Com frequência, é facilmente distraído por estímulos externos. Que a gente já falou da conversa do lado, que quando você vai, você tá no assunto alheio, né? E última desses critérios, com frequência é esquecido em relação a atividades cotidianas, né? Tarefas, retornar ligações, pagar contas, horários agendados, responder o WhatsApp, por aí vai, que a gente também já falou. Vocês estão vendo que eu estou trazendo esse oficial, mas que ele contempla muita coisa que já estava ali naquele questionário inicial que a gente fez. Fica todo mundo saindo aqui craque, né, em relação a isso. Então, se o adulto preenche mais de 5 desses critérios de desatenção, tenha muita atenção, né? O próximo critério, né, pra gente começar a falar, tentar sair dessa parte mais técnica, né, ir para as dicas também, é de hiperatividade e impulsividade, também tem aquela questão, também a mesma coisa, para crianças 6 critérios, para adultos 5, tá? Adultos e adolescentes com mais de 17 anos. Primeiro, frequentemente remexe ou batuca com as mãos e com os pés, ou se contorce na cadeira. Eu levanto dessa cadeira, eu giro, pronto. E quando eu era criança era 300 vezes pior, como eu falei ontem. Eu aprendi a ler e a escrever rodando em um pé da cadeira. B. Frequentemente levanta da cadeira em situações em que se espera que permaneça sentado. É o tal do cafezinho, né? É o tal de só uma saidinha. Muitas pessoas começam a fumar nessa. Elas vão, não, só o cigarrinho. E às vezes elas fumam só pra sair, só pra dar uma levantadinha e nem se tocam disso. E acabam realmente viciando porque tem uma facilidade maior para os vícios, pessoas com TDAH. Próxima. Frequente, isso aqui mais para criança, mas eu vou falar a adaptação para adulto. Frequentemente corre ou sobe nas coisas em situações em que isso é inapropriado. Ela corre, fica subindo, pinotando a criança. E no adulto e nos adolescentes, isso se assemelha mais a uma sensação de inquietude, que a gente falou aquele turbilhão interno que não sabe se é tédio, não sabe se é ansiedade, não sabe se é angústia, né? Vem por aí essa hiperatividade no adulto. D. Com frequência é incapaz de brincar ou de se envolver em atividades de lazer calmamente. Então, a possibilidade, por exemplo, de um lazer meu ser quebra-cabeça, ela é muito pequena. A possibilidade de comprar uma mesa para montar e eu montar, ela é muito pequena, porque é difícil executar isso, aquela ruma de peça e fazer, não, né? Pago com gosto alguém que faça para mim. Próxima. Com frequência não para, como se estivesse com o motor ligado, né? Não, a pessoa é como se ela estivesse ligada no 220. Eu lembro uma vez, eu também já nessa autoexposição e autodepreciação em alguns momentos, eu viajei com minha mãe e eu não tinha consciência do que eu tinha. E eu fui no meu ritmo, pra cima e pra baixo, a gente foi pra Viena. E quando terminou a viagem, ela falou pra mim assim, eu nunca mais viajo com você, eu tô acabada. Eu lembro que eu fiquei assim, eu não entendi. Mas por que foi tão bom? Eu tô acabada, eu viajo pra descansar e você faz isso comigo. Ela ficou ofendidíssima. Mas na minha cabeça tava tudo bem. E aí eu coloquei na coisa de mãe, eu era muito jovem. Quando foi alguns anos depois, no iníciozinho da faculdade, eu viajei com um amigo meu, Lucão, se estiver por aqui, estou dizendo seu nome. E a gente fez uma viagem, a gente tinha ido primeiro, sei lá, não lembro, acho que para Portugal, depois a gente foi para Barcelona.
Quando chegou em Barcelona, e eu no meu ritmo, pra cima e pra baixo. Esse meu amigo, ele simplesmente falou, Camila, hoje eu vou dormir. Aí eu, como assim? Ele, eu vou dormir o dia inteiro, me deixe dentro do quarto, eu não quero sair. Eu, mas tu vai dormir em euro? Ele, vou. Eu, tá bom. Eu passei o dia pilotando sozinha lá. Aí nesse viagem eu fiquei, caramba, então esse ritmo não esgota só, né, minha mãe, não esgota só quem é mais velho. Talvez realmente eu tenha um motorzinho ligado de vez em quando, né? Próximo. Frequentemente fala demais, né? E isso eu quero ter uma atenção aqui, gente. Quando no adulto, isso tem alguns nuances que a gente vem percebendo, assim, quando o adulto se sente à vontade, ele fala pelos cotovelos. Agora, como são pessoas estigmatizadas, né, como a gente falou, que passaram a vida recebendo censuras, né, e coisas assim, então, muitas vezes na vida adulta, ela tende até mesmo a se excluir, para nem falar besteira. Eu não vou não, para não dar merda, sabe? Então, são pessoas, às vezes, que ficam retraídas na vida adulta e, quando tá à vontade, fala pra caramba. Próximo. Tem dificuldade de esperar a sua vez, como a gente já falou da fila. E, por fim, interrompe ou se intromete, né? Aquela intromissão social que a gente já falou. Agora que eu vi o tempo, eu tenho que correr para dar conta do máximo de coisas possíveis. Então, vamos para o próximo bloco, que é a questão de tratamento. Gente, eu acho que se não der tempo, não sei se eu continuo na próxima ou se eu estendo essa, mas vamos ver. Tratamento. Primeira coisa para um tratamento é a consciência que você tem um problema. Depois, entender que o diagnóstico, ele vem como um alívio. Eu não sei quantas pessoas eu já vi chorando feito criança porque receberam um nome para sua inadequação de uma vida inteira. É uma vida inteira de inadequação, né? Claro, a gente já falou ontem, não tem cura, mas tem tratamento. Então a pessoa vive muito bem quando ela tem um tratamento adequado. Uma coisa que eu também acho fundamental, antes da gente começar assim, nesse início do tratamento, né? A pessoa ela vai passar por um processo de entender que ela não é uma pessoa ruim. Ela tem um problema de neurodesenvolvimento. É muito comum pessoas com TDAH se acharem pessoas horrendas, né? Qual é o padrão ouro de tratamento em TDAH? TCC, terapia cognitivo-comportamental e medicação. A TCC é a abordagem que tem mais evidências e que tem o melhor manejo para tratar TDAH. Aí alguém vai chegar e vai falar, a psicanálise, não sei o quê. Gente, você pode gostar pro que for, de outras abordagens, de psicanálise, abordagem X, Y, Z, mas a psicanálise mesmo, né? Vocês sabem que eu tenho formação em psicanálise, foi a minha primeira, ela não vai lhe dar ferramentas específicas para tratar o seu problema específico. Não é uma questão existencial, entende? É um problema, né? Então, vamos lá. Em relação à medicação, isso eu quero ser rápido por causa do tempo, mas eu não quero deixar de falar sobre isso. O uso de medicação, ele é muito estigmatizado por pura ignorância, puríssima ignorância. A medicação ela é segura, ela é aprovada, já existem estudos a longo prazo, e quem não, assim, chega a ter problema, e é muito comum, quem não tem TDAH e usa, e aí fica às vezes ansioso, não consegue dormir, porque ela não tem um problema, né? Mas, então, a medicação, ela é como se fosse sabe quando eu uso óculos, pronto. Eu sou julgada por usar um óculos para corrigir um problema que eu tenho na minha córnea? Não. Um diabético, ele é julgado por usar a insulina para corrigir ali a sua glicemia, essas questões? Não. Um cadeirante, ele é julgado porque ele precisa de adaptações e de rampas na sua vida cotidiana? Não. Então, por que nós querem fazer nem adaptações na vida cotidiana para quem tem TDAH e nem uso de medicação? Isso é muita ignorância, é uma ignorância assim, que não se imagina. A primeira vez que eu usei uma medicação, eu faço terapia como professor de terapia cognitiva, de pós-graduação de terapia cognitivo-comportamental desde 2014, como eu já disse em outros momentos aqui, e ele até usa a minha fala em algumas aulas, né? A primeira vez que eu usei, eu falei, a minha cabeça fez silêncio. Eu não sabia o que era um silêncio, né? Eu faço yoga há mais de 15 anos e a parte mais difícil sempre foi a meditação, porque não para, né? E são 2 tipos de medicação, eu vou falar de maneira breve, mas não quero deixar de trazer, né? Que é o metilfenidato, que é a famosa Ritalina, e a anfetamina, né? A Ritalina mesmo, ela tem mais de 60 anos que ela é utilizada. Já existem estudos longitudinais, não há problema no uso a longo prazo.
são medicações que elas bobeiam muito a questão da dopamina e de noradrenalina. Eu posso até depois ver algum psiquiatra, né, já que a área dele eu não gosto de invadir a área de nenhum colega, né, para ele explicar com bem cautela a parte da medicação, mas saibam que não há prejuízos, existem estudos longitudinais. Cafeína e álcool não interagem, então a pessoa pode beber café, ela pode, né, tomar seu vinhozinho, o que for. As dosagens são diferentes, então é preciso ir no médico, psiquiatra, para ver qual é a dosagem certa. Tem de 10 miligramas, de 30 miligramas, tem umas que duram 4 horas, outras duram 12 horas. Tudo vai depender da pessoa, né? É preciso ser muito transparente com o médico. Eu gostei dessa medicação, não gostei, porque às vezes, na primeira medicação, a pessoa talvez não acerte a dosagem ou o tipo de medicação que é para você. Não existe um teste para saber qual é a sua medicação, é tentativa e erro. Normalmente se acerta muito facilmente, né? E as pessoas ficam perguntando, mas a medicação é para a vida toda? Eu vou lá usar a carta do psicólogo, depende. Depende de quais vão ser as intervenções comportamentais que essa pessoa vai adquirir ao longo, né, da sua vida. Depende do quanto ela conseguiu avançar nas mudanças de hábito, depende de qual contexto que ela está inserida, depende de muitas coisas, né? O médico vai ver qual é o melhor para você. Sobre efeitos colaterais, que é uma grande dúvida. Normalmente, e sim, medicação também é adequada para crianças. Existem dosagens adequadas para crianças, certo? Queria muito ter tomado Ritalina, ou um Vivance, ou um Concert, o que for, na minha infância. Eu não teria passado por 1/10 dos problemas que eu passei, né? E aí os efeitos colaterais somente nas primeiras semanas, né? Se tiver, mas são coisas assim banais normalmente, boca seca, tem pessoas que ficam nauseadas, então é não tomar com o estômago vazio, por aí vai, que a gente tem dor de cabeça, precisa mudar da medicação. Cada pessoa pode ter uma sintomatologia, mas os efeitos colaterais de não tomar a medicação são desastrosos para a vida da pessoa, como a gente viu, né, ontem. Eu também acho muito curioso que, por exemplo, tem uma dessas medicações que eu não vou dizer qual é, para não ir atrás por causa disso, que ela pode inibir o apetite, muitas pessoas emagrecem utilizando. E eu acho tão assim, porque para tratar TDAH é uma resistência danada para tomar essa medicação. Mas pelo menos na cidade que moro, Fortaleza, existe um grupo de nutrólogos aqui que passam para todos os seus pacientes praticamente essa medicação. Eu atendo vários que tomam a medicação, que não tem TDAH, porque o nutrólogo X, passou a medicação. Então é muito complicado, né? Essa parte. E no que a psicoterapia... Gente, eu vou correr, eu acho que vou fechar essa e abrir outra, porque não vai dar tempo. No que a psicoterapia vai ajudar? Em várias coisas. Primeiro, eu acho que o trabalho de base é a questão da autoestima, porque a pessoa já chega em frangalhos por tantas coisas que aconteceram ao longo da sua vida, né? Depois ela vai ter uma psicoeducação sobre o TDAH, vai ler artigos, vai entender o que é. Essas lives que eu fiz para vocês, eu faço no consultório 1 a 1, explicando, trazendo, lemos juntos, vemos exemplos e, claro, usando o exemplo da pessoa. A terapia vai ajudar no processo de aceitação, que não é algo momentâneo, que é uma condição que ela vai ter para o resto da vida. Vai sim conscientizar sobre o uso de medicação, vai regular a autocobrança da pessoa, vai ajudar a pessoa a desenvolver um diálogo interno de qualidade, como a gente viu ontem, né? Vai ter um registro de pensamentos disfuncionais, então essa pessoa vai entender como é a maneira que ela pensa para desenvolver um diálogo interno de qualidade. Vai ser trabalhado questões ambientais, vão ter ferramentas, né, individuais, e depois já a gente fala sobre as dicas, né, práticas e dúvidas. Para cada pessoa vai ter um tipo de ferramenta diferente, mas a função é facilitar a vida daquela pessoa. Então, para cada pessoa tem uma adaptação, vai ter um ajuste de rotina, né, fragmentação do tempo, ensinar métodos. Vamos fragmentar a tarefa da pessoa, a gente vai entrar na rotina da pessoa para ajudá-la. É como, às vezes, nessa parte da terapia do TDAH, meio que como um tutor mesmo. Vem cá, como é que é a tua vida? Vamos organizar, porque sozinha você tem problema de função executiva e talvez não dê certo, né? Às vezes também com um papel de supervisão, né, no sentido de a pessoa com TDAH, quando ela tem a supervisão de um par, ela produz mais, ela fica, né, ela tem uma motivação para fazer, porque vai receber um feedback. Enfim, são inúmeras as questões que a terapia atua. Dá para fazer o tratamento só com terapia, sem a medicação? Novamente, depende, né? Mas o que é que se faz? Muito mesmo. A pessoa ela vai começar o tratamento dela.
Primeiro ela vai ter uma conscientização que ela tem um transtorno, e aí ela inicia o uso de medicação por um tempo contínuo, vamos dizer 6 meses a 1 ano. Em criança normalmente é muito 1 ano. E ela faz uso contínuo durante esse período. Nesse período em que ela está com as suas funções cerebrais ajustadas por uma ferramenta externa, que é a medicação, ela vai criar novos hábitos. Ela vai ter uma facilidade maior nessa época da medicação a instalar os seus hábitos, de deixar tudo no mesmo canto, de ter uma rotina, de fazer uma agenda, de colocar um alarme. Coisas pequenas que a gente vai ver agora, se der tempo, né, que ajudam demais a vida da pessoa. Então, muitas vezes se usa a medicação por um tempo e deixa. E aí, às vezes, a pessoa, dependendo do grau, claro, né? E às vezes a pessoa, num momento específico da vida, tá entregando o TCC da faculdade dela, então tá muito desorganizada, não tá conseguindo. Então, usa pontualmente a medicação, ela não fica no sangue, ela só fica naquelas horas, né? Não é uma medicação que tem um efeito prolongado, né? Então, vamos para o terceiro bloco, se Deus quiser. Não sei, acho que não vai conseguir terminar tudo que eu tinha, mas ao menos algumas coisas, né? Dicas práticas, né, em relação às pessoas com TDAH. Para a gente dar dicas práticas para pessoas com TDAH, a gente tem que levar em consideração aquilo que a gente falou ontem, o problema de inibição, de baixo autocontrole e de função executiva, que vão levar àquela tríade de sintomas: desatenção, hiperatividade e impulsividade, né? Então, tudo isso a gente vai sempre tratar visando minimizar isso e fazendo uma prevenção de outros transtornos. Como a gente viu ontem, né, 80% das pessoas que têm TDAH acabam tendo outros transtornos, ansiedade, depressão, transtornos de conduta. Então, também é um trabalho de prevenção. A primeira coisa, antes da praticidade mesmo, mas isso é fundamental, é aceite, seja humilde e não confie na sua memória. Não confie na sua própria cabeça. Você vai precisar de ferramentas externas, né? Seja ela medicação, mas não adianta uma medicação se você não fizer essa mudança de hábito na sua rotina para o resto da sua vida, né? Porque como é um problema biológico, lembra? Você vai se desorganizar se você não entender que você tem que tomar sua insulina todo dia, né? Os seus hábitos, né? Então, fazer terapia é uma manutenção, atividade física ajuda bastante. Primeiro, essas coisas bem gerais, né? Regular o sono. Pessoas com TDAH costumam ter problema com sono, não sabem a hora de parar, estão ali no celular e quando viu já era 3 da manhã e tem que acordar às 5, né? Ou então tá tão bom dormir, não tem o baixo autocontrole, continua a dormir depois e perde os compromissos, né? Se alimentar bem, né? Tem alimentos que nos energizam muito, tem alimentos que lentificam muito para quem já tem desatenção. Tem que ter cautela, né? Com nicotina, com cafeína. E para facilitar a vida do TDAH, a palavra-chave é rotina, né? Quanto mais rotineiro, melhor, né? Como são pessoas que estão muito, como a gente falou ontem, evento-resposta, situações em que eles sejam desafiados, que sejam dinâmicos, que eles recebam feedbacks, eles ficam melhores, né? E por causa daquela miopia temporal que a gente falou, recursos externos são necessários, alarmes, timers, cronômetros. Gente, eu aprendi a cronometrar quanto tempo eu me maquio, né? Eu levo 10 minutos para fazer uma maquiagem, né? Porque antes eu ia me maquiar, antes de trabalhar, ou antes da época da faculdade, começava a maquiar, mas eu via uma coisa, via outra. Então, não, eu vou fazer isso aqui em 10 minutos. Pronto, aquele tempo. Não ficou bom, não ficou, ficou bom, ficou. Não precisa assim. Se você não tem TDAH, não precisa. Para quem tem, isso ajuda muito, né? O método Pomodoro, né? A pessoa vai estudar, não, vou dar uma pausa. É no cronômetro. O que é que eu gosto muito de fazer quando vou estudar? 25 minutos estudando, 5 de pausa. 25 minutos estudando, 5 de pausa. Depois de 3 ciclos desse, 15 minutos de pausa. E a pessoa vai adaptar para a sua realidade. Inclusive eu boto, até porque às vezes eu fico sem saber parar porque gosto. Então eu posso ficar horas fazendo aquilo ali. Então até para eu ter uma pausa, para respirar, né? Como tem aquela questão da confusão de alguns pensamentos, vai ser preciso uma memória externa. Então, lembretes, post-its, cartazes. Eu já vi muita gente colocar em seu próprio consultório, médicos, né? Lembretes, estudantes, por exemplo, que às vezes são muito grosseiros com seus pais. Não grite, você vai se arrepender depois. Então, inicialmente, essa memória externa, ela é muito preciosa para quem tem TDAH. Como essa memória é meio complicada, tudo que é visual atrai muito, né? Deixa as coisas mais concretas. Então, vai resolver um problema, resolve no papel. Daqui, como é que eu vou fazer? Começa a pensar de mais
coloca no papel. Pera, vai ser assim, assim, assado. Então, o bloco de notas e a caneta, ou a caneta, né, são os melhores amigos de alguém com TDAH. Né, também como tem uma baixa automotivação, e isso está explicado na live passada, por que a gente tem uma baixa automotivação, é necessário fragmentar as tarefas. Eu não vou começar uma tarefa se ela for muito longa, mas se eu fragmentar ela for bem curtinha, eu sei que eu posso, né? É necessário um sistema de gratificação. Tem gente, mas eu sou contra a gratificação. Que pena, eu sou contra as pessoas ficarem adoecidas, né, nas suas vidas, ficarem mal, né? Então, os pais têm que entender, essa criança ela é diferente por conta de um problema. Então a gratificação para ela funciona muito bem, mas muito bem mesmo, né? Tem até uma entrevista com o Michael Phelps, para quem não sabe, o Michael Phelps ele é TDAH, né? Se eu não me engano grave, o caso dele, e ele fragmenta o dia dele de 15 em 15 minutos. A agenda dele é de 15 em 15 minutos. Porque um dia inteiro parece muita coisa, mas não, só vou fazer isso em 15 minutos, e mais 15, quando vê ele rendeu muito mais do que alguém que tem uma agenda normal, né? Também, evitar, como a gente é muito estimulado pelo ambiente externo, então evitar a desordem externa. Diarista, né, faxina, para quem é TDAH, é um belíssimo investimento, né? Porque lhe ajuda a ter mais uma clareza mental melhor, né? Também gosto muito da regra dos 2 minutos. Como são pessoas que procrastinam, se leva menos que 2 minutos, faça agora. Depois eu respondo. Leva menos que 2 minutos, faça agora, não depois. Não confie na sua cabeça. Seja humilde. Não confie que você vai fazer, não confie que você vai chegar na hora. Eu acho que vou levar 10 minutos. Às vezes eu penso assim, eu vou levar 10 minutos para me arrumar. Então eu coloco 30 minutos de antecedência. Não confie na sua visão, na sua perspectiva, mas se você entender que você não pode confiar nessa perspectiva inicial, você vai dar às vezes até melhor do que as pessoas neurotípicas, que as pessoas que não têm esse problema, né? Também, como são muito distraídos externamente, tirar notificação. Eu não tenho notificação de nada, WhatsApp, Instagram, nada, porque a pessoa tá fazendo uma coisa e vê uma notificação, ela para e vai olhar. Não se preocupe, em algum momento você gosta de prazer, em algum momento você vai lá olhar. Você não precisa de notificação, isso lhe atrapalha. Também precisa tirar folgas, né, periódicas, né, e tirando folgas. Os tipos de castigo, a gente falou ontem, né, cuidado com esses castigos que vão deixar essa criança com TDAH mais irritada e mais reativa, né. É uma coisa que eu acho muito bacana, fazer aliados, né. Às vezes falar com um colega, olha, por favor, me ajuda aqui, expor. No doutorado, eu odeio burocracia, né? Coisas, né? E faço doutorado, vocês sabem que tem muitos. Eu tenho uma colega, que a Dayana, não sei se você tá vendo, ela até é professora universitária. Tudo eu faço. Ô, Dayana, me avisei se tiver algum recado desses burocráticos? Ô, Dayana, me avisei. Ela sabe que essas partes burocráticas de mandar um não sei o que, eu faço tudo. Mas eu não fico atento no grupo lá, se vai ter... Não, né? Então faça aliados, né? Para aprender, né? Já que tem dificuldade de ler, mas se você fizer tudo isso, você não vai ter que ler muita coisa, você vai fragmentar só naquilo ali, e aos pouquinhos você vai aumentando seu volume de leitura e de aprendizado. Então, tem uma técnica que é muito simples, que dá trabalho, mas faz com que você aprenda mais que todo mundo. Pega um texto para ler, que você está com dificuldade, lê. Depois que você lê 2 parágrafos, relê, ou lê. Depois que você lê aqueles 2 parágrafos, você tenta relatar. Foi isso, isso, isso. Escreve uma palavra-chave ou o seu resumo e depois relê o que você escreveu. Então você vai ler, relatar, escrever e reler. Você acaba aprendendo às vezes mais do que pessoas que só fazem uma vista en passant, né? Em relação ao parceiro, né, ao marido, mulher, não tente encobrir suas falhas. Não finja que você viu algo que você não viu. Não finja, não minta. É muito comum o TDAH ficar mentindo para encobrir as... tô chegando e nem tá chegando, tô indo e nem tá indo, né? E uma coisa que eu acho fundamental, aprenda a dizer não. TDAH, quem tem TDAH tem que aprender a dizer não. Porque você vai se envolver num ritmo diferente das pessoas, às vezes você vai com tudo, as coisas são mais desgastantes para você do que para outras pessoas, né? E escolher muito bem quem são seus parceiros, né? Quem é o seu marido, quem são seus amigos, e escolher muito bem o seu ambiente de trabalho. Ela é uma pessoa diretamente ligada ao ambiente do trabalho, ao ambiente que ela está.
isso importa muito para ela. É o que motiva, é muito externo, ou é o que deprime. Então, se ela está num trabalho que é burocrático, ela recebe muitas falas ruins, essa pessoa ela vai dar o pior dela. Agora, se ela está em um ambiente com pessoas que ativem o melhor dela, ela vai dar o melhor dela, né? Então, entendam isso. Então, em resumo, eu tinha trazido aqui mais uma listinha de dicas, mas eu acho que agora já ficou bem extenso, né, assim, sobre as dicas. Em resumo, vou tentar resumir aqui o que eu havia trazido, porque não vai dar tempo, né? E a gestão de tempo não é das melhores. Então, em resumo, é ganhar tempo antes de agir. Tentar ver o que é que tá por vir. Pera, e para ganhar tempo antes de agir, por exemplo, às vezes quando eu escuto alguma coisa que eu acho ofensiva, o meu impulso, como todo mundo, é revidar. Aliás, mais do que todo mundo é revidar. Então, às vezes eu leio uma coisa que eu acho ofensiva, ou alguém fala uma coisa que me dá nos nervos. Qual é a minha técnica? Não precisa ser a sua. Eu repito o que a pessoa falou. Então, então quer dizer que você está dizendo isso? Quando eu falo, quer dizer que você está dizendo isso, é o tempo que eu tomo para respirar e para acionar uma racionalidade que, em mim, ela demora mais do que em outras pessoas, porque eu sou mais reativa. Então, mas tem pessoas que vão sorrir quando vão falar, tem gente que vai trancar os lábios. Então, ganhe tempo, né, para ver o que está por vir. Assim, faça tudo para ter um diálogo interno de qualidade. Isso a terapia cognitiva vai lhe ensinar muito, porque você vai ficar... Eles vão lhe perguntar 300 vezes o que você está pensando, o que é que você estava pensando. A gente é muito acostumado a dizer o que eu estou sentindo. A pessoa chega, conta uma tragédia, ela conta a situação e ela conta o que ela sentiu. A gente vai logo perguntar, e o que é que você estava pensando? Pensando, né? E é isso que vai mudar um rumo muito grande, né? Não confie, repito, não confie na sua memória. Seja humilde, né? Para você permanecer motivado, às vezes você vai precisar sim de pessoas, né? De parcerias, de personal, de nutricionista se puder, de amigos. Quem tem amigos tem tudo, né? E aceite suas imperfeições, né? Se eu pudesse falar assim qualquer coisa assim para uma pessoa assim com TDAH, entenda que você tem um problema e, acima de tudo, se perdoe. Se perdoe porque provavelmente quando você era adolescente você falou demais. Provavelmente em algum momento você se excedeu. Provavelmente você procrastinou. Provavelmente você perdeu uma oportunidade brilhante e não entendeu por quê. Provavelmente você fez um curso e queria ter feito outro. E você foi metendo os pés pelas mãos e sua vida tomou um rumo e você acha que você é um lixo. Isso não é você. Isso é um transtorno do neurodesenvolvimento. Se os pais puderem, né, assim, perdoar, né, que não é por querer, entender que não é por querer e trazer o perdão, eu acho que vai ser de grande, grande, grande valia, né? E eu acho que agora fica muito claro quando eu falo, assim, que a disciplina é liberdade, né? Porque para quem tem TDAH, essa falta, e a gente tem uma falta de autocontrole muito maior. Então, exercer o livre-arbítrio, fazer tudo o que quer, é uma prisão. É uma prisão dentro de um diagnóstico. É uma vida fazendo as mesmas besteiras. Então, quando você entende o que você tem recurso para ter o tratamento adequado, medicação e terapia, ou então mesmo que não tenha esses recursos, mas vai no CAPS, procura, pega essas dicas, a sua vida é outra. Você vai ter disciplina, e disciplina é liberdade. Nesse nosso último minuto, eu queria aproveitar e dar uma dica para quem é adulto. É um livro bem simples, tá? Mas que eu acho precioso para quem tem TDAH adulto. É esse aqui, Vencendo o TDAH, né, em adultos, tá bom? É daquele cientista que eu falei ontem, o Russell Barkley, que ele fala de uma maneira bem clarezinha. Esse aqui eu acho que é a versão ainda desatualizada do outro DSM, mas eu acho que deve ter a versão atualizada. Mas mesmo essa desatualizada, ela é preciosa. Eu passo muitos trechos para pacientes. Pronto, enfim, falta 1 minuto. Eu não sei se vai dar tempo de responder a alguma pergunta, mas eu acho que deu para esclarecer bastante. Vou só ver aqui, pegar aqui com meu marido se alguém escreveu alguma pergunta enquanto eu não vi, mas vou ficar aqui até cair, né? Até cair não, né? Até receber 1 minutinho aqui. Então vamos lá. A partir de qual idade pode ser feito o diagnóstico? Isso eu comentei, eu não sei se eu comentei na verdade, antes dos 5 anos é muito difícil de fazer pelas questões da criança, mas antes dos 5 é difícil, mas a partir de lá você já pode ter algumas questões. Quando a pessoa tem ali mais de 12 anos, você já fica muito claro o relato dela, mas antes dos 5 é complicado.
A pessoa pode desenvolver TDAH na fase adulta, como eu falei na live passada? Não. Ela pode ser diagnosticada na fase adulta, porque foi quando os sintomas tiveram maior manifestação por causa do ambiente mais complexo, né? Sou estudante de psicologia e tenho TDAH. Será que estou na profissão certa? Você está brincando com a minha cara? Eu sou psicóloga, tenho mestrado, faço doutorado, 5 pós. Não é nada, é como o alcoolista que tem tratamento, ele nunca mais bebe. Uma pessoa em tratamento, ela é outra vida, muito mais prática até que de outras pessoas. Inclusive, é extremamente instigante. Por quê? Digamos que eu atendo 10 pessoas no dia. A cada 50 minutos, 1 hora, é uma história diferente. E a gente não é bem reativo ao ambiente, então isso empolga. O feedback é imediato. Você sabe se está bem, se não está, se a conduta é boa ou não é. A gente precisa desse feedback imediato, né? A questão da flexibilidade de horários, não somos burocráticos. Então, por N motivos, eu não poderia ter escolhido uma profissão melhor. E como é algo que lhe interessa, você fica ali, né, imerso no tal, entre aspas, hiperfoco. Quem viu a live passada entende porque que eu estou falando entre aspas, hiperfoco. Medicamentos, efeitos colaterais, falei, normalmente Vyvanse, Ritalina ou Concert. Efeitos colaterais são muito poucos para quem tem, mas pode ter náusea, dor de cabeça, mas nada comparado aos efeitos colaterais de não ter a medicação. Há algum estudo relacionado com enxaqueca e TDAH? Eu não conheço, mas muitas pessoas, né, são muitas informações, os relatos de enxaqueca são grandes, mas eu nunca vi nada específico, né? Todas as pessoas com TDAH são hiperativas? Não, isso está na live passada, né? Não no sentido que são hiperativas, mas todas têm a tríade de sintoma, desatenção, hiperatividade e impulsividade. Temos a tríade de sintomas, mas algumas pessoas vão ter mais um traço acentuado que outro. Eu não sei se vocês lembram que eu também falei que provavelmente na próxima edição do DSM existe um tipo de pessoa que está sendo diagnosticada com TDAH que provavelmente vai vir em uma outra categoria, que é do tempo cognitivo lento, que é aquele do mundo da lua, né? Isso são cenas para os próximos anos, né? Então, você pode falar mais sobre castigos adequados para a criança? Eu acho que é mais adequado a gente falar até de gratificações para a criança. A criança, assim como uma criança cadeirante precisa das suas rampas para poder transitar, a criança com TDAH precisa das suas adaptações. Né? É crueldade não dar suas adaptações. Adaptações, feedbacks imediatos, gratificações, pausas, fragmentação do tempo. Tem até uma questão, às vezes, crianças com TDAH de darem mais tempo para ela fazer uma prova. O que as pessoas que mais estudam TDAH argumentam elas não precisam de mais tempo. Elas precisam que o tempo, no sentido de, dá 2 horas, dá 1 hora mais para essa criança. Ela precisa de mais tempo, ela precisa de um cronômetro pausado ao ir no banheiro. Então ela acaba pegando mais tempo de prova, mas o mesmo tempo útil de prova que todo mundo, sendo que pausa um cronômetro para ela ir beber uma água, para ela ir no banheiro, para ela ir fazer, para ela rodopiar, né, por aí. Bom, eu acho que foi mais ou menos isso. Concluiu. Ok. Então, eu tentei explicitar aqui algumas experiências pessoais, realmente são várias, eu poderia fazer... Estou pensando até se faço uma live autodepreciativa ou não, compartilhando com vocês várias experiências, mas eu tive uma trajetória que demorei muito para receber esse diagnóstico, sempre fui uma criança problema, né, e é complicado, porque eu sempre tive a minha cognição muito em dia, isso gerava muitos questionamentos, porque eu era uma criança que era inteligente, né, tem até a professora Marília aqui acompanhando, mas tinha problemas de indisciplina, né, apesar de já ter sido quadro de honra, sempre ter sido de turma especial, no meu 8º ano eu fui convidada a me retirar da escola, né, e até hoje eu não entendi muito porquê, eu brinco assim, né, claro que eu sei, eu fiz várias besteiras, eu nunca fiz uma grande bobagem, nunca botei uma bomba no colégio, mas a gente tinha um colégio que só podia perder 10 pontos por indisciplina. Mas uma hora eu tava conversando, aí pá, vai pra fora. Outra hora eu tava lendo no meio da aula, pá, vai pra fora de sala. E de tanto ir pra fora de sala, eu perdi muito mais pontos, me convidaram a me retirar, mesmo sendo de turma especial. E eu achei curioso até a vida das voltas, né? A pessoa que era o diretor na época, depois ela fez um grupo de estudo comigo, né? Ele já era doutorando e eu fui convidada para esse grupo de estudo dele ainda como estudante de graduação na época da psicologia, né? Então era a vida, para você que não é problema cognitivo, é um ambiente inadequado e as escolas são extremamente inadequadas para crianças com TDAH, né? Problemas em relacionamento, de ter sido muito impulsiva, né? Às vezes de
Às vezes você pega um negócio que não quer a pessoa perto, se é impossível, você fala uma besteira. Então, passei por muitas coisas que eu não queria que ninguém passasse, né? Eu conheço pessoas que choram feito criança quando recebem aos 40 anos, aos 30 e tantos anos, um diagnóstico de TDAH. Aquele alívio, ao mesmo tempo que é o alívio de que as peças se encaixam, é um olhar para trás e ver quanto tempo perdido. Quanto tempo perdido. Eu dou graças a Deus que sempre, a minha mãe sempre buscou ajuda, eu sempre fiz psicóloga, né? Não, na época, infelizmente, os profissionais não deram um diagnóstico adequado, era um problema, né? Mas se a pessoa entende isso e ela não vai simplesmente falar, claro, vai ter uma questão existencial, porque a autoestima é muito baixa, né? Mas ela vai ter essas coisas práticas. Como a gente falou na live de ontem, é um problema quantitativo, não qualitativo, lembra? Então, uma desatenção que você tem no dia a dia, uma pessoa com TDAH sem tratamento, ela tem 30. Então, ter uma rotina, né, saber que ela vai, pro resto da vida, ela vai ter que ter alarmes. Então, digamos, isso é real. Eu chego normalmente 7h05 da academia, 7h10 da corrida, por aí. Começo a atender muitos dias 8 da manhã. Eu vou ter um alarme 7h40, 7h45 e 7h50. Porque se eu ficar esperando, vou fazer minhas coisas no meu ritmo, eu posso esquecer. Eu posso me entreter com alguma coisa. Então, mesmo não fazendo uso constante de medicação, tendo aprendido essas coisas, né? Então, eu não vou confiar na minha noção de tempo. Então, quando dá 7h40, ela me toca, poxa, já era pra eu estar pronta. 7h40, não é possível que eu não esteja pronta já agora. 7h50 estou sentada, já, né, preparando, né, esperando para começar as sessões. Então, são coisas muito pequenas. Quantas pessoas não já tiveram conflitos familiares porque esquecem a chave, perde, né? São dias como se fossem, às vezes, pessoas egoístas, não tá nem aí para as minhas coisas. Ela não tá nem aí nem para as dela, nem lembra, sabe? Então, assim, eu acho que esse olhar de conhecimento, né, e de misericórdia, de que não é uma bobagem, né, é transformador. Então, se a pessoa diz, eu sou contra a medicação, eu sou contra a pessoa ter as sequelas que com TDAH tem, como a gente viu ontem, o número de gravidez precoce é maior, de doenças sexualmente transmissíveis, de prisões, né, de conflitos familiares, uma média de 5 vezes mais relacionamentos ruins. Eu sou contra isso, né? Eu não sou contra medicações que têm estudos longitudinais de que elas não fazem mal. Tem pessoas que dizem, não, eu sou contra a criança receber gratificação, tem que fazer porque é obrigação. Diga para um criança TDAH, você não fez mais que sua obrigação. Você não sabe o mal que você está fazendo. Você desestimula, ela precisa, falta algo nela, é um problema. Ela precisa desse estímulo externo. Então, entender como o cadeirante precisa de suas rampas, o míope precisa de seus óculos, o TDAH precisa desse ambiente colaborativo, precisa de rotina, regras e iniciar. Não é culpa da pessoa ter o diagnóstico, mas ela saber que tem, prejudicar o seu entorno e não buscar ajuda, isso é de sua responsabilidade, sim, se ela está na vida adulta. Bom, vou me retirar, vou só olhar aqui os comentários. Fico muito feliz, gente, com a interação de vocês. Uma pessoa dizendo que chorou ontem, que se identificou muito, que eu dei assistir a aula. Gente, você não sabe qual é a tortura que eu sinto quando é uma aula que eu não gosto. Quando é uma aula que eu gosto, eu fico. Mas quando eu não gosto, vocês nem imaginam, né? Quantos cafezinhos eu levanto para tomar. Roberta aqui, muito obrigada. Fico muito feliz, gente, pela interação de vocês, pelo feedback imediato, né? E espero que a gente se encontre numa próxima. E, bom, eu não sei mais nem como agradecer vocês mesmo. Um abraço a todos e todas. Boa noite.